R$ 30.503,03. Esse é o valor que eu tenho investido em fundos imobiliários, uma rentabilidade de mais de 40%. Mas nem sempre foi assim. Eu comecei investindo com R$ 50 e eu vou te mostrar a trajetória dos meus investimentos desde o começo, quais fundos imobiliários eu tenho na carteira, quanto que eles me pagam de dividendo todos os meses. Fala investidores, meu nome é Daniel, aqui eu trago para vocês o dia a dia do investidor, tudo detalhado na prática. E nem tudo são flores, mas no dia de hoje a gente passou um marco grande de mais de R$ 30 mil investido em fundos imobiliários. Eu tenho vários fundos imobiliários na carteira, eu vou mostrar para vocês detalhadamente tudo na prática, na tela do computador, para que vocês entendam quais são esses fundos imobiliários, qual a quantidade que eu tenho em cada fundo imobiliário e no final eu vou mostrar para vocês quanto que eles me pagam de dividendo todos os meses. E o melhor, os dividendos eles são livres de imposto de renda. Muito bacana para que você tenha uma previsibilidade de renda, que é o que eu busco aqui no canal. Ter uma renda lá na frente para que eu consiga manter o meu padrão de vida e também que eu faça uma escolha, que eu tenho vontade de fazer isso. Continuo trabalhando porque eu quero ou eu paro de trabalhar e vivo dos meus investimentos. Aqui vou mostrar para vocês a minha jornada detalhado, certinho, na prática, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para você, deixa aqui nos comentários, você investe ou ainda não investe em fundos imobiliários? Fundos imobiliários nada mais é do que você ter participações em imóveis, seja em fundos que tem os imóveis diretamente ou que ele invista, que ele empresta dinheiro para o setor imobiliário. Essas duas coisas. Ele também tem a possibilidade e ele distribui o aluguel para você, tanto dos juros que ele recebe dos empréstimos, quanto também da questão dos próprios aluguéis dos imóveis. Tem um vídeo falando aqui no canal, onde eu trago os fundos imobiliários detalhado, tudo certinho, o que é, analisando. Dá uma olhada no canal. Vamos para a tela do computador agora para vocês entenderem quais são os fundos imobiliários que eu tenho na carteira e quanto que eu invisto em cada um. Temos o valor de R$ 30.503,03. Com uma variação negativa, os fundos imobiliários estão caindo 5,97%. Porém, uma rentabilidade que é contando os dividendos, tudo certinho, de 40,22%. E aqui a gente tem 13 ativos. Desses 13 ativos são XPLG11, MXRF11, XPML11, HSML11, VISC11, VILG11, HGLG11, SNFF11, RBRP11, BTLG11, IRDM11, TRBL11, VINO11. Esses são os 13 fundos imobiliários que eu tenho na carteira. A minha estratégia aqui é chegar em 30 cotas de cada um e depois eu vou sempre aumentando. A não ser a questão do MXRF11, porque ele é um fundo base 10, então dá para você comprar muito mais desse fundo imobiliário. E eu aproveitei um preço médio bacana dele de R$ 9,70. Eu tinha um preço médio dele muito maior. Como ele estava em queda esses tempos atrás, eu aproveitei e comprei mais para que eu conseguisse baixar o meu preço médio. E é um fundo imobiliário bem importante que eu tenho na carteira. Bom, aqui o maior fundo imobiliário que eu tenho na carteira, que maior quantidade, é o MXRF11, seguido do HGLG11. O HGLG11 ele tem um poder, na verdade, um valor de entrada maior, por isso que ele, com 30 cotas, ele já chega quase no valor do MXRF11, de 4.779. A carteira ele tem uma participação de 7,17% e o MXRF11 de 7,40%. Esse, onde eu acompanho aqui, é o Investidor 10. E ele dá um ideal que eu teria que ter na carteira, tá vendo? Em porcentagem e em valor. Por quê? Porque como eu tenho 13, ele pede para mim diversificar esses fundos imobiliários e ele pede para mim investir mais em outros fundos para dar uma equilibrada na carteira, tá vendo? Então, fazendo isso daqui, ele já começa a dar oportunidades para mim comprar outros fundos imobiliários. Mas aqui são... O BTLG11 entrou na carteira agora, o RBRP11 é um fundo que eu estou meio com o pé atrás com ele, e o Vino também da mesma forma. Mas é isso, pessoal. Tenho esses fundos imobiliários na carteira. Agora, vou mostrar para vocês qual que é a rentabilidade que esses fundos imobiliários me trazem todos os meses.
Lembrando que o fundo imobiliário ele pode variar os seus dividendos mediante a saída de inquilino dentro dos seus imóveis ou atraso na questão do pagamento de empréstimo que ele faz. Por isso a gente tem que ter noção que a gente está investindo em renda variável e pode oscilar tanto para cima quanto para baixo. Aí a gente tem que fazer uma previsibilidade. Se eu, por exemplo, quero me aposentar com 5 mil reais, eu tenho que ter uma renda aí de 6 a 7 mil reais com fundos imobiliários. Caso venha acontecer alguma coisa com um ou outro, você não seja tão prejudicado. Antes de a gente mostrar para vocês qual foi o rendimento dos fundos imobiliários, eu vou mostrar para você o meu patrimônio. Então, desde quando eu comecei. Aqui eu comecei em 2022, até antes, deixa eu colocar aqui mais tempo, 10 anos. Então, eu comecei em 2020, parei e voltei em 2021, e depois de 2021, nosso patrimônio vem crescendo. Por isso que eu falo para vocês manterem consistência. A carteira está um pouco desatualizada, está meio na correria, sem tempo para poder ajustar. A única coisa que está ajustada são ações, fundos imobiliários, renda fixa não está, ETFs americanos também não está e REITs também não está. Mas eu preciso atualizar aqui, a gente já está próximo de 70 mil reais, a gente já até passou dos 70 mil reais. Mas eu vou trazer um vídeo atualizando a carteira e mostrando para vocês quanto que a gente já tem de patrimônio da carteira do canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, ajuda a gente cada vez mais crescer esse canal, que vocês motivam que eu consiga continuar fazendo mais vídeos para vocês. Agora vamos em proventos. Em proventos vou colocar todos os últimos 5 anos. E ativos vou colocar aqui fundos imobiliários. Bom, lá em 2020 eu recebia R$ 2,86. Chegamos até 23, depois caímos, aí depois eu vendi os fundos imobiliários e depois de 2022, em janeiro, a gente já começou a investir todos os meses. Então, investindo todos os meses, a gente veio crescendo. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, entendam que é um processo. Tudo na nossa vida é um processo. A gente precisa amadurecer para que a gente cada vez escale mais as coisas. Não adianta você que tem um poder aquisitivo igual que eu tinha lá atrás, de poder investir 100, 200 reais todos os meses, a gente querer que os nossos dividendos evoluam muito rápido. É lógico que com a constância aí você vai conseguir fazer ele evoluir. Todos os meses você investindo, você vai fazer com que esse fundos imobiliários, com o rendimento que você tem, ele evolua ainda mais. Por isso, tenha constância. Eu tive constância a partir de 2022 e olha o que aconteceu. Em 2023 eu já tinha R$ 27 reais. Em janeiro de 2024 eu já tinha R$ 88 reais. Em janeiro de 2025, R$ 204 reais. E agora, o último mês foi de R$ 281,48, somente de fundos imobiliários. Lembrando que a gente tem alguns fundos imobiliários que diminuíram seus dividendos, por isso que eu falei para você, mas mesmo assim, com a constância, a gente está todos os meses evoluindo, meses após meses, de dividendos. Então, 30 mil reais está rendendo uma média aqui de R$ 332,08. Mas aqui, o último mês, que ainda não acabou os dividendos, tem mais fundos imobiliários para pagar, a gente já teve um retorno de R$ 281,48. No último mês, R$ 260,52 no mês 9. Então, aproximadamente aí quase 1% ao mês. Pessoal, quanto que vocês recebem de dividendos? Deixa nos comentários aqui, ou se você tem algum fundo que eu mostrei para vocês na carteira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.